Quem não tem problema em formar time, em ter funcionário para crescer? Porque não existe crescimento sem gente. Gente boa escolhe onde vai trabalhar. E a empresa tem que ser atrativa para ele. Eu falo que quem cobra o dia a dia não é o líder. Quem cobra o dia a dia são os relatórios. Ali a gente deixa muito claro qual é o objetivo das pessoas. É uma grande oportunidade de estar próximo de nós. Porque nós somos empresas que crescem. Fala, galera! Podia dizer boa tarde de novo, né? Mas não tem boa tarde. Não tem como fazer a abertura de primeira, mano. Bagulho difícil pra caralho. Vamos lá. Fala, galera! Bem-vindo novamente ao Icom Podcast. Mais um encontro aqui com meu grande amigo Thiago Franco. Hoje a gente vai falar um assunto talvez polêmico para algumas pessoas, que é pessoas, ambiente e como construir de fato, né, ser esse case de tudo. Como que a gente transforma essa ideia, essa mentalidade para a empresa, né, para o time, para os líderes, enfim. Então esse vai ser um pouco desse podcast. Thiagão, o que a gente pode esperar no podcast de hoje? Boa, Rafinha! Galerinha, bem-vindos a mais um episódio do Icom Podcasts. Vocês vão ver que alguns episódios vai ser eu e o Rafa tratando de assuntos que eu sei que é a dor de vocês para resolver o problema do dia a dia na empresa. Quem não tem problema em formar time, em ter funcionário para crescer? Porque não existe crescimento sem gente, né, Rafa? Se a gente for fazer a nossa jornada sozinho, a gente pode ir até um lugar muito pequeno, curto, e assim vai. Agora, quando a gente começa a se unir com pessoas dentro da nossa empresa que tem o mesmo propósito, que acreditam no que a gente acredita, que está a fim de construir coisa grande, aí é sem limites. E eu sei que isso é o desafio de qualquer empresário, não só de e-commerce. Então isso serve para você aí que tem empresa e quer crescer de verdade com pessoas boas ao seu lado. Mas para e-commerce eu acredito que é ainda pior ou ainda mais difícil. Porque a gente está falando de um mercado muito novo. Não tem faculdade de líder de estratégico para marketplace. Não tem curso ainda profissionalizante para áreas específicas do e-commerce. Então, se preparem, porque a gente vai falar muito aqui do como eu construir o meu time dentro do e-commerce, e não só no e-commerce, né? Em todas as nossas empresas hoje, graças a Deus, a gente tem times engajados a fim de fazer a parada acontecer. Show de bola! Antes da gente aprofundar essa discussão, vamos seguir aí a linha do que tem que ser feito, né? O checklist antes da gente iniciar um podcast. O ritual de vídeo do YouTube. Ritual de vídeo do YouTube, exatamente. Curtir o vídeo, seguir, ativar o sininho, porque agora a gente vai começar nessa sequência de um monte de podcast, um monte de conteúdo rico para você, empresário, que está se sentindo sozinho e frustrado. Boa. E a resposta para não se sentir mais só tá aqui nesse podcast. Então, acompanha, compartilha aí também com os empresários aí que você conhece, que vai ser doido o negócio hoje. Não, e a gente dá até a liberdade para você aí comentar qual é o assunto que você gostaria de ver nesse bate-papo no meio do Rafa, convidados que vocês gostariam também de ver aqui do mundo do empreendedorismo, não só do e-commerce, porque hoje a gente tem relacionamento com um monte de gente. Aqui vai ser a sua casa para discutir assuntos que normalmente você não vê em nenhum lugar. Excelente. É isso. Perfeito. Se eu estou aqui hoje, significa que o Bigode fez sucesso na semana passada. Passou no primeiro teste. Passei no primeiro teste, mas o teste continua, né? Então, para a gente manter esse podcast com o Bigode aqui, a gente tem que fazer um excelente trabalho. Se vocês querem o Rafinha aqui, já comenta aí, ó. Mantém o Rafinha. Ou se não, mantém o Rafinha. Vai, não vou dar oportunidade pra galera fazer o contrário. Muito bom, muito bom. Galera, sem mais delongas, acho que todo mundo quer ir pro Vamos Ver. Thiagão, a gente, na semana passada, falou muito sobre isso, né? Ambiente, pessoas, a importância de ter grandes pessoas ao nosso lado e saber se posicionar também. Mas a gente falou muito do porta para fora, do relacionamento, de estar perto de grandes pessoas, de estar em clubes, enfim.
como que a gente constrói também isso da porta para dentro? Então, quando a gente fala, né, talvez na frase mais usada no Instagram, YouTube, né, a famosa cultura, como que a gente carrega esse olhar de construir bons ambientes, conseguir atrair, ter boas pessoas, formar boas pessoas, porta para dentro da empresa? Como é que funciona isso? O que é imprescindível para o e-commerce, para o negócio crescer, olhando para esse viés? Eu acho que olhando dessa forma, o principal primeiro, o empresário entender que gente boa escolhe onde vai trabalhar. E a empresa tem que ser atrativa para ele. Já foi a época que era a empresa quem escolhia os funcionários que tinha. Porque, cara, hoje em dia, se a pessoa ela é preparada, ela tem conhecimento, ela trabalha, assim, em qualquer lugar, não vai ficar desempregada. Não falta emprego para quem se propõe a buscar conhecimento, não só técnico, mas também para desenvolver como pessoa, e assim vai. E se a gente quer ter uma empresa que cresce, a gente precisa desse perfil de pessoas dentro da nossa empresa, acreditando no caminho que a empresa está seguindo para executar o que a gente pensa, porque no final do dia é função do empresário entender qual é o caminho e função das pessoas que estão lá dentro pavimentar esse caminho, né? E construindo esse caminho junto com o empresário. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender a empresa ela tem que estar preparada para receber boas pessoas. Não é mais a empresa que escolhe bons funcionários, e sim os bons funcionários que escolhem boas empresas. Eu acho que esse é um ponto assim para já dar partida. Porque não adianta nada você ter dinheiro, um monte de coisa, se a sua empresa não está preparada para receber boas pessoas. Show. Mas indo para essa linha, né? O que é estar preparada e o que é boas pessoas? Eu acho que são duas perguntas que quando a galera vai ouvir esse podcast, vai dizer, Tiagão, mas o que é isso? A minha empresa tem estrutura, eu tenho mesa, eu tenho cadeira, eu tenho computador. É isso ter estrutura? Eu acho que isso é o menor dos problemas, na verdade, porque a gente mesmo, não só no e-commerce, mas na e-com, já recebeu boas pessoas que estão com a gente até hoje em situações estruturais bem difíceis e ruins. Porque eu sou um cara bem prático, assim, eu fiz a minha empresa crescer sem dinheiro desde sempre, então é o dinheiro e o crédito da própria empresa que fez as minhas empresas crescer. Eu nunca comecei com, eu tenho X de investimento, vou começar uma empresa. E eu acredito que é a realidade de muita gente. Então, eu sempre tive que pegar aquele dinheiro e dar destino para ele, para que fizesse a empresa continuar crescendo. E se a gente investe em estrutura e só, a estrutura é onde a gente vai ter o retorno de mais longo prazo. Então, óbvio que a gente tem que ter uma estrutura mínima ali para os funcionários terem um bom ambiente de trabalho, mas eu acredito que a estrutura física é o menor dos problemas a partir do momento que, primeiro, as pessoas confiem no empreendedor. Então, eu acho que, por mais que você conte uma história muito bonita, por mais que você esteja num mercado pulsante, que cresce, se as pessoas não acreditam no empreendedor que está à frente da empresa, as pessoas boas não ficam, né? Então, a primeira pergunta você aí é um empreendedor confiável? Você confiaria em você como empreendedor? E é uma autocrítica mesmo, entender o que você está fazendo no dia a dia, se essas atitudes mostram para as pessoas que estão do seu lado que elas podem confiar em você e que junto com você elas vão ter um futuro mais próspero. Então esse é o primeiro ponto assim que eu enxergo ser muito importante. E assim, não é, ir lá vestido bonitinho. Não é isso, né? Tipo, não é você só andar bem vestido e parecer um empresário. Não, é no dia a dia. Quais são as suas atitudes como empresário, né? O que você tem como princípios? O que você faz para a sua empresa crescer, que deixa claro para o seu time que ele está no lugar certo. Então, é muito mais atitudes de dia a dia do empreendedor que vai passar essa confiança para o time.
E aí, a partir desses princípios e da forma que você toca a sua vida, que você construiu a sua empresa, você começa a construir o código de cultura, que é o quê? As regras do que pode e não pode ser feito na sua empresa. Porque no final do dia, a cultura da empresa tem que ser os princípios do empreendedor, o que ele acha certo e errado, e qual é o tipo de pessoa que ele quer do lado dele, o que ela pode e não pode fazer. Eu falo que você tem que admitir pessoas dentro da sua empresa que você admitiria dentro da sua casa. Porque no final do dia você fica muito mais dentro da sua empresa do que dentro da sua própria casa. Então, se você tem muitas pessoas dentro da sua empresa que você não colocaria dentro da sua casa, já é um ponto de extrema atenção, porque o caminho pode estar errado. Show. Vamos supor, o nosso público ele não é mimizento, mas vamos supor que vai vir aquela pergunta, Thiagão, mas para você é fácil, você é influenciador oficial do Mercado Livre, todo mundo quer trabalhar com você, sua vida é boa. Como que esse empreendedor mimizento, que a gente não tem ouvindo, mas vaquê, como que ele consegue construir essa confiança? Né? Imaginamos que ele tem uma dívida aí milionária por trás, como que ele reconstrói isso, passa essa confiança para o mercado de trabalho para atrair essas boas pessoas? Mostrar que a empresa dele tem essa estrutura que é estar preparada com confiança, como uma empresa que vai gerar prosperidade para as pessoas. Então, como que a gente consegue construir isso? Essa visão de confiança, essa visão de futuro dentro da empresa. Como é que faz isso? Boa. Bom, primeiro você tem que deixar isso claro para quem está dentro. Né? Então, as pessoas que estão dentro da sua empresa têm que ter essa clareza. Porque a partir disso a gente começa a externar. E aí uma dica simples, assim, tem o Instagram da empresa e documente ali o crescimento dela, qual é a sua visão, o que as pessoas que estão lá dentro crescem também e assim vai. Então ter uma rede social ali e fazer o window marketing, né? Tipo, fazer um marketing de dentro para fora da empresa. Só que o que vai trazer realmente pessoas, no começo principalmente, é a propaganda que o seu time faz fora. Porque não adianta se iludir, né? A empresa que a pessoa trabalha vira papo de churrasco. Então, no final de semana, seu funcionário está no churrasco, o pessoal começa a comentar de trabalho, ela vai falar bem ou mal da empresa? Essa é uma pergunta que tem que pairar ali na sua cabeça todos os santos dias se você quer construir um time bom que vai ficar com você no longo prazo. Então, eu vejo nas nossas empresas, né, no e-commerce e também na Icom e na Integracom, que as pessoas gostam de falar que trabalham com a gente. E tem até uma história muito boa que a Paty e a Rai estavam num barzinho, né? E aí, nesse barzinho, por coincidência, estava um primo meu na roda junto com ela, sem ela saber. E o pessoal começou a falar de trabalho e elas começaram a falar muito bem da Icom, né? Falar que era legal trabalhar lá, enfim, começaram a elogiar a empresa. Aí, por coincidência também, no domingo, no dia seguinte, eu tinha um churrasco com esse primo. E ele me falou, velho, as meninas gostam de trabalhar com você, hein? Meu Deus do céu. As meninas faziam ali, contavam empolgadas de como era a sua empresa no dia a dia. E dá até vontade de trabalhar lá. E é isso, entendeu? Independente do tamanho da cidade que você tá e tal, o melhor propagador da sua empresa é quem trabalha lá dentro. Porque não é normal, também a gente sabe, as pessoas saírem elogiando o trabalho. E aí você vai deixando as pessoas que não estão trabalhando com você, no mínimo, curiosas de como é e a fim de participar também do crescimento da empresa. E a gente vê isso muito acontecer, né? As pessoas
a galera do nosso time divulga vaga na nossa empresa. Então, tipo, isso é um ponto assim que prova o quanto eles realmente querem que as pessoas venham trabalhar com a gente. Porque se fosse uma empresa ruim, você não ia indicar na sua rede de relacionamento de amigos. Né? Exato. Então, acho que é isso, assim. Pô, você não tem a exposição que a gente tem na escola ou no e-commerce, por mim, enfim. Cara, é começar de dentro para fora. Acho que esse é o grande segredo. Excelente. Perfeito. Então, para você, empresário, que fica com esse desafio, né, de como atrair pessoas, montar esse time, o Thiagão já deu a carta branca aqui do que a gente tem que fazer. É trabalhar, primeiro, ter esse cuidado com quem está dentro e fazer essa comunicação, né, da porta para fora, né? E a gente vai para o Instagram, coisa fácil, coisa simples, divulgar modelos de trabalho, como é a cultura, como é a energia. E esse é o grande ponto, né? A gente atrair pessoas que pensam como a gente pensa, né? E a gente tem que entender também, deixar algo muito claro, né? Nem todas as pessoas são para a empresa de vocês, nem todas as pessoas é para a nossa empresa, para e-commerce, enfim. Então esse é um ponto muito importante. E aí a gente chega então na famosa cultura que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que assim, talvez, a empresa é uma grande rede de relacionamento, se a gente for ver. Porque eu sou um cara que tem princípios, valores e assim vai. E a minha forma de trabalhar. E não existe certo e errado, é a minha forma de trabalhar. Eu tenho que começar a trazer gente com a mesma linha de raciocínio que eu. Por quê? Eu tenho que começar de cima para baixo, disseminar a minha forma de pensar, e essas pessoas acabam replicando para outras pessoas e assim vai. Daí você forma uma rede de relacionamento. Porque eu não me relaciono com frequência com todas as pessoas da minha empresa. Então, como que eu faço para que todos tenham a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de princípio e assim vai? Tendo mais pessoas liderando com a mesma linha de raciocínio que eu. Show. Então, tem que prestar muita atenção, não só quem você contrata, mas quem você coloca como líder dentro da empresa também. Porque se é uma pessoa que tem uma visão diferente da sua, não coloca como líder, a gente já teve exemplo lá, que vai dar ruim. É impressionante o quanto destoa os times, por mais que seja a mesma empresa. Vai destoar, é um fato. Perfeito. Vamos levar em consideração, então, que a galera ouviu esse podcast, pausou, conseguiu contratar todo mundo com a cultura alinhada, com os valores corretos ali para o que o empresário acredita como check, né, na empresa dele. Mas como que agora a gente faz um time para se tornar case de tudo junto com você, empresário? Como que é essa construção de estar com um time formado e direcionar eles para o mesmo objetivo? Tem que ter clareza no objetivo. E isso não é fácil, né? Isso é até um problema que a gente está resolvendo na empresa. Eu vejo muita gente, principalmente no e-commerce, tendo medo de mostrar o quanto tem de margem de contribuição, o quanto fatura. Enfim, tem que ter clareza nos números e qual é o objetivo da empresa. E também fazer as pessoas entenderem que elas vão ganhar também se a empresa atingir o objetivo. Porque, mano, esquece, a maior ilusão do mundo é todo mundo só trabalha por amor. Não é só por isso. Se for só por isso, se preocupa, porque uma hora ela vai sair porque ela vai ter que fazer, não vai estar ganhando bem, ela vai ver a empresa crescer e ela ficando para trás. E aí não tem amor que resista. E eu falo até nas minhas relações pessoais que antes do amor existe o respeito. E que as pessoas têm que querer o respeito e não ser amadas. Porque não existe amor sem respeito, né? Eu não quero alguém que me ame e não me respeite. E aí, levando isso para a empresa, é a mesma coisa. A empresa ela tem que respeitar os seus funcionários e deixar muito claro que o objetivo da empresa é chegar aqui. E a empresa chegando aqui, todo mundo vem junto. Isso não é simples de ser feito. A gente está construindo isso, está deixando isso cada vez mais claro. Eu acredito que até dentro da nossa empresa, a gente ainda tem que deixar isso muito claro para todo mundo. E essa é a construção que a gente está fazendo. Mas lembrando que a gente está falando aqui do ideal, né? Então, a primeira coisa é clareza no objetivo e quebrar esse objetivo entre quais são os objetivos de cada pessoa.
Porque cada um tem que cumprir um objetivo para a gente chegar num objetivo macro, né? Então, é esse nível de clareza que a gente tem que ter para ela entender que se ela fizer o que tem que ser feito, ela vai também conseguir ganhar com isso. Show, excelente. Vamos levar em consideração aquilo que a gente conversou na semana passada também, né? Quando a comunicação era cerqueza de tudo. E aí você apresentou esses 3 pilares, né? Que é ser um bom resolvedor de problemas, é pensar no longo prazo e focar realmente aquilo que a gente é bom. Traduzimos isso em objetivo, em clareza dele agora como time. Como que a gente consegue e como que você faz hoje a gestão pensando no negócio como um todo, essa clareza do objetivo? Quais são os rituais? Como é que funciona isso para acompanhar, seja uma pessoa nova ou uma pessoa que já está mais tempo na empresa? Como é que é essa construção? Por que dessa pergunta, né? Eu acredito que a turma aí que está vendo, ela vai ficar se perguntando, esse papo é muito bonito, mas vamos esconder agora as palavras bonitas e no vamos ver no dia a dia. Como é que é esse ritual, né? Como que a gente consegue realmente manter a clareza do objetivo e a gente bater nesse discurso, né? Da gente ser os melhores, da gente focar no longo prazo. E como é que é essas ações hoje, Thiago? De dia a dia. Dia a dia, mão na massa. Bom, levando para o e-commerce, eu falo que quem cobra o dia a dia não é o líder, quem cobra o dia a dia são os relatórios. Ponto. Ali a gente deixa muito claro qual é o objetivo das pessoas. Então, tem que ter muita clareza, por exemplo, no e-commerce, qual é a meta do seu time estratégico. Bom, meu time estratégico, ele tem como meta faturamento, margem de contribuição e também orçamento de ads. O quanto ele está trazendo de retorno em ads e o quanto ele tem para investir na ferramenta de tráfego pago, né? O Mercado Ads, Shopee Ads, enfim. Então, o que deixa muito claro para o meu time, o que tem que ser feito, são esses relatórios que a gente tem dividir em 3 metas. Então, é a super meta, a meta, e a gente brinca que é a meta Lígia, né? Que é o nome do nosso RH. Então, se ficou ali na meta Lígia, fica muito claro que passou 3 meses na meta Lígia, vai dar uma conversadinha com a Lígia ali e ver o que está acontecendo, e se for o caso, é promovido para o mercado de trabalho. Ponto. Promovido a cliente, né? Promovido a cliente. Então, os relatórios que a gente tem diário, por exemplo, no nosso grupo do estratégico, eles são pintados das cores das metas. Então, a super meta é verde, a meta é amarela e a meta Lígia ali é vermelho. E eles sabem exatamente o que precisa ser feito para aquelas metas serem atingidas, porque também não adianta a gente botar uma meta, botar um objetivo e não direcionar o time de como chegar naquele objetivo. Porque senão você perde o respeito. Imagina, você vai pedir para o seu time uma coisa que nem você sabe como chegar. É muito complicado, né? Então, o líder ele tem que saber como chegar, orientar, e aí, a partir daquilo, ele cobra as metas para o time operacionalizar, né? Que no final do dia, você contrata pessoas para operacionalizar o que você pede. Mas o crescer, o chegar no próximo nível, chegar no objetivo, é muito mais a sua cabeça que tem que pensar qual é o caminho. Então, a partir do momento que você tem relatórios para cada setor da sua empresa, que mostra para o seu time se ele está indo bem ou está indo mal, já facilita muito a vida do empreendedor e ele não precisa ficar igual uma professora de 5ª série falando aquela coisa óbvia todos os dias. Então, se eu tenho esses relatórios para ele entender qual que é o caminho que ele tem que seguir, aí é uma parte de motivação para ele seguir esse caminho, porque não é simples, né? Que nem a gente estava falando lá de chegar num objetivo grande. O que é necessário fazer? Né? Tem que estudar, tem que sair da zona de conforto, tem que estar sempre em movimento. Então não é simples. Se fosse simples, todo mundo chegava no seu objetivo e já era. Então, para as pessoas que estão trabalhando com a gente, é a mesma coisa, não é simples. Às vezes ele vai ter que tomar decisão no final de semana, ao invés de assistir Netflix, estudar.
Ao invés de sair, viajar, ficar em casa estudando um assunto ou resolvendo um problema da empresa. Não tem milagre, né? A gente até fala na nossa entrevista que se você vem para cá pensando em trabalhar das 8 às 18, esse lugar não é para você, porque a gente cresce muito, a empresa normalmente ela cresce mais rápido do que as pessoas, então é sempre as pessoas correndo atrás do crescimento da empresa. Então essa realidade das 8 às 18 não é a nossa realidade, não só na Econ, mas também no e-commerce, e assim vai. E como motivar essas pessoas? Construindo, primeiro, o bom ambiente. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente até falando numa reunião hoje que eu falei, eu não quero que o domingo à noite seja um momento de depressão. Eu quero no domingo à noite seja um momento que você se prepare para trabalhar amanhã num lugar que você gosta. Ponto. A pessoa não pode ficar angustiada em chegar no trabalho. Então, construir esse bom ambiente faz com que as pessoas, muito pelo contrário, tenham medo de perder aquilo porque sabe que não é normal. Então, ter esse bom ambiente é extremamente importante para elas se manterem motivadas a construir junto com você os seus objetivos e fazer o que tem que ser feito no dia a dia. Além do bom ambiente, ter clareza, que eu já falei, né, nas metas e tal, que o que pega no pé do funcionário não é o líder, é o relatório. E, cara, ser justo também com os ganhos, né? Eu acho que o variável, ele é um ponto bem importante para manter as pessoas motivadas. É uma coisa que a gente está implantando também em toda a empresa, não só na Ecom, mas no e-commerce. Mas eu acho que quando a gente faz metas bem estruturadas e um pagamento variável também bem estruturado, essa é a melhor forma de fazer as pessoas dentro da sua empresa pensarem como dono. Por quê? Se a empresa não gera resultado, ele não ganha tão bem. Se a empresa gera resultado, ele ganha bem. Se a empresa gera muito resultado, ele ganha muito bem. Então, isso faz com que no dia a dia ele se sinta também valorizado pelo resultado que ele próprio está gerando. Show. Acho que agora a turma começou a se perguntar, e eu não quis te interromper antes quando você falou dos relatórios, para a gente conseguir aprofundar um pouco, né? Remunerar, pagar bem, olhar para o variável e construir relatórios. Acho que a grande dor do empresário é o que eu vejo, né? Para onde eu vou de acordo com o meu caminho. Você trouxe então que hoje no seu e-commerce, né, você olha para 3 grandes indicadores, né, que é faturamento, margem e ads. Dá um pouquinho do prático técnico para a galera agora. Dentro desses indicadores, o que realmente você olha e qual que é a estratégia por trás dessa remuneração? Como que você potencializa os ganhos do time, que aí a gente vai para o discurso da alta performance e do pensar como dono. Então, vai na prática que eu acho que a galera quer saber, né? Thiagão, abre o jogo aí, abre a caixa preta, né? Então, como é que funcionam esses indicadores na prática hoje? Na verdade é muito simples, né? Eu tenho que fazer todo mundo trabalhar como dono. Só que quem tem poder para mexer em todos os ponteiros da empresa sou eu. Então, quando eu olho para o time, eu entendo que ele não é dono da empresa, mas ele é dono de uma função específica. Essa função específica, ela gera receita e gera custo. E aí tudo tem que gerar em torno do que ela tem poder para definir a mudança do ponteiro. Então, aí falando do estratégico do e-commerce, que é o que está mais estruturado e a gente consegue aprofundar até a última linha. O que faz uma pessoa do meio estratégico? Ele cuida de fazer a empresa crescer na parte estratégica, óbvio, que é mercado ads, ou tráfego pago, tráfego orgânico. Ele analisa se o anúncio está bem feito, porque não é ele que faz o designer, mas ele analisa se as fotos estão boas, do jeito que ele gostaria, se tem ali o anúncio está bem feito, com todas as quebras de objeção, a parte técnica de como acelerar as vendas. Então, tráfego orgânico, tráfego pago, anúncio de alta performance. E, além disso, ele cuida também da central de promoção ou central de marketing, dependendo do marketplace. O marketplace que tem fulfillment, ele também fica de olho para não dar ruptura de estoque. Não é a principal função dele. Mas como a ruptura de estoque pode atrapalhar o resultado que ele dá,
ele também tem direito de se intrometer, caso a pessoa que cuida dessa reposição não esteja fazendo um trabalho direito. E, além disso, também buscar novas oportunidades de produto. Então, isso é o que ele tem na mão. Então, ele tem totais poderes para mexer no ponteiro de receita da empresa, faturamento e também margem de contribuição, porque com o apoio do financeiro ele pode diminuir ou aumentar preço. Ads, ele que faz as otimizações e ele cuida do orçamento de ads. Então, eu não vou cobrar dele lucro líquido. Por que não lucro líquido? Porque o custo da empresa, ele não tem poder. Quem tem poder no custo da empresa é o financeiro e eu. Então, o meu financeiro, dentro das metas deles, aí sim tá lucro líquido, porque ele tem poder nisso e até poder de pegar no pé do estratégico, por exemplo, se ultrapassar o orçamento em ads ou se diminuir mais o preço do que ele deveria. Então, percebe que está tudo amarrado, só que cada um com as suas principais responsabilidades. Então, beleza, eu sei que o meu estratégico, ele tem todos esses poderes e ele não consegue trabalhar no lucro líquido. Onde eu calculo o pagamento de variável dele? Em cima da margem de contribuição menos o orçamento em ads. Por quê? Esse é o melhor lugar para você calcular a margem de contribuição, a variável, no caso do estratégico. Porque se eu coloco faturamento e pago ele em cima do faturamento, ele pode baixar o preço, investir mais em ads, eu faturo mais lucro que é bom nada. Se eu coloco só em cima da margem de contribuição, ele pode torar o pau em ads, ficar estourando orçamento todo mês, eu tenho mais margem de contribuição, mas no final do dia eu pago mais ads também, ele não otimiza direito. Quando eu calculo em cima de margem de contribuição menos o orçamento que ele investiu em ads, eu obrigo ele a trabalhar com boa margem, eu obrigo ele a otimizar ads direito e eu também obrigo ele a faturar mais porque está atrelado o faturamento à meta dele. Show. E aí eu chego num denominador final que fica justo para todas as partes. Ele consegue ganhar mais se ele fizer um bom trabalho, só que a empresa ganha mais se ele fizer um bom trabalho também. Isso as pessoas têm que tomar muito cuidado com variável, porque se você calcula um variável errado, daqui a pouco o cara está ganhando mais do que você, e isso não é justo. O justo é todo mundo ganhar e pensar como dono. Show. A performance do time vem da otimização do seu trabalho. É isso. Top. Caraca, animal. Show de bola. Ô louco, fiquei pensando, muito bom, mano. Muito bom. Da hora. Vamos lá, então, saindo da parte... E aí, eu acho que o desafio de todo mundo aqui que é o nosso desafio também, a gente não chegou. A gente tem que metrificar o que cada pessoa dentro da empresa gera de receita e custo. Que é nesse número que está uma variável justo para todas as partes. Show. Tiagão, vamos voltar então, supondo que não tem mimizento no nosso podcast, mas ele vai compartilhar com risco de cancelamento. Com primo, sei lá. É muito caro ter esse profissional bom. Otimizar, ter um cara pensante, ter um cara estratégico no meu negócio é caro. Qual é o papo real? Discordo plenamente. Explica pra essa galera aí o custo de um funcionário. Cara, tem o cara que não pensa e fica fazendo cagada na sua empresa. Isso é caro. Isso sim é caro. E isso é uma coisa... Mas só que assim, vamos lá, né? Tudo tem que ter o contexto, porque a gente está falando aqui para milhares de pessoas e essas pessoas confiam no que a gente fala. Então é bom contextualizar. É óbvio que quando você está começando, e dependendo do tamanho da sua empresa, você não consegue trazer pessoas experientes para todas as áreas. E no caso do e-commerce, nem existe essas pessoas às vezes. Ponto. Beleza. Como que a gente faz para curar essa dor, né? Mesmo não tendo no mercado pessoas boas, experientes, nem que custasse caro, mas não existe. Essa é a real. Primeiro,
toda empresa tem que ser uma escola. Ponto. Então você tem que ter a capacidade de ensinar as pessoas o que ela está fazendo. E se você não tem a capacidade de ensinar, contratar alguém para ensinar e documentar isso, ter um material de apoio. Então, o melhor dos mundos é cada função da sua empresa tem que ter uma apostila de como fazer aquela função da forma correta. Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente conseguir escalar a empresa sem a dependência de contratar a pessoa experiente. E além disso, se você tem essa documentação, essa apostila de cada função da sua empresa, você também não fica dependente de ninguém, porque se sai uma pessoa que já sabe fazer, você contrata outra pessoa e ela aprende muito mais rápido porque já tem todo aquele apoio para exercer a função de uma boa maneira, né? E aí, a partir disso, você começa a fazer a construção do seu time, mas pensando que a responsabilidade de fazer a curadoria é sua. Você que vai definir e vai ver se ele está fazendo da forma correta ou não. E conforme você vai crescendo, aí sim você vai seniorizando a empresa, que de novo é uma fase que a gente está passando. Não só no e-commerce, mas na Ecom também. A gente se vê no momento de contratar pessoas mais sênior, mais experientes, nem que não seja específico naquela função que você precisa, porque é muito difícil, por exemplo, no e-commerce. Vou contratar um cara experiente em estratégia para Mercado Livre, estratégia com Mercado Ads, e assim vai. Não é essa a pegada. A pegada é, você contrata alguém que, já trabalhou no e-commerce, que já teve, pelo menos, contato com ferramentas de tráfego pago, e aí você traz, essa pessoa vai aprender muito mais rápido do que pegar um cara cru. Então, contratar pessoas mais experientes é muito mais ganhar tempo do que qualquer outra coisa. Não quer dizer que ela vai chegar e vai fazer tudo exatamente da forma que você quer. Isso é uma ilusão gigantesca também. É você pular etapas. Porque, por exemplo, eu, quando comecei no e-commerce, eu só ensinei. Eu contratava pessoas que eu tinha que ensinar o tempo todo. Aí agora, por exemplo, a gente tem fábrica e eu contratei uma pessoa que entende muito mais de fábrica do que eu. Óbvio que eu tenho que ensinar para ela os detalhes do que é ser uma fábrica que vende direto para o varejo no e-commerce e o quanto é volátil você colocar novos produtos. Uma hora um produto para de vender, você tem que começar outro. E assim vai. Mas, como tocar um ambiente produtivo, ela já era experiente. Aí daqui a pouco, o meu e-commerce, por exemplo, eu quero deixar os processos muito mais alinhados, porque eu não sou um cara de processo. Eu sei fazer minimamente, mas eu não sou o cara de processo. Então eu trago um gestor de processos, mas quem vai explicar como é o e-commerce sou eu. Só que é diferente eu explicar para um cara já experiente em processos do que eu explicar para alguém que chegou lá e é júnior, inexperiente. Vai levar muito mais tempo para ele entender como funciona o jogo dentro da minha empresa. E aí, a hora que você faz o cálculo do quanto tempo aquela pessoa precisa para chegar no seu ideal, vale muito a pena, se você tiver condição no momento, pagar mais. Porque você ganha tempo. Se o cara que é júnior, para ele ficar sênior, eu levo, 2, 3 anos. Se eu já contrato um cara sênior, que mesmo que ele não seja perfeito para a vaga, eu tenho que ensinar ele, em 2, 3 meses ele já atinge o nível ali necessário para aquela vaga. Então, investir em pessoas não é caro. O caro é você ter pessoas ruins. Mas Thiago, eu tô bem lá atrás, vamos imaginar que eu tô bem lá atrás, e eu só a galerinha ali, minha família, e eu tenho medo de contratar. Aí tem uma conta que eu faço, que eu tenho certeza absoluta que você vai perder o medo de contratar agora. Vamos imaginar que você vai contratar uma pessoa que vai ganhar R$2.000 por mês. Você faz esses R$2.000 vezes 3, que é o tempo ali de experiência.
R$6.000 vai quebrar a sua empresa? Não. Beleza. Então, se não vai quebrar a sua empresa, R$6.000, você perder, rasgar esse dinheiro, a gente vai para a próxima etapa. O que você tem que fazer para essa pessoa atingir a sua expectativa? Você tem que entender quais são as funções que ela vai fazer que você, por exemplo, hoje faz no dia a dia. Quantas horas ela vai fazer você economizar? Vamos supor 4 horas. Então, ela já chega sabendo o que ela vai fazer, porque você vai orientar ela. E essas 4 horas que você ficou livre, você vai colocar atividades que vão fazer a sua empresa crescer. Com essas 4 horas por dia durante 3 meses, você faz a sua empresa gerar de lucro R$2.000 por mês? Se a resposta for sim, não faz sentido você não contratar essa pessoa. Então, e isso você pode escalar para o valor de salário que for. Show. Vou contratar uma pessoa de R$20.000, beleza. O que essa pessoa que vai ganhar R$20.000 por mês vai fazer durante o dia? É isso. E você não vai precisar mais fazer isso. Você vai fazer o quê para juntos, porque daí você está contratando um cara sênior. Então, normalmente ele sozinho já vai gerar mais do que R$20 por mês. E aí você, com mais tempo, podendo pensar no crescimento do seu negócio, você vai criar novos caminhos para a sua empresa faturar mais e, consequentemente, ganhar mais? Pô, então você vê lá e já era, fechou a conta. Eu acho que é isso. Ó, fechou essa conta então. Vamos recapitular. 4 pontos, né, para acontecer, para essa conta ficar redonda. É você ter clareza dos objetivos, clareza dos resultados que você busca com a pessoa, como negócio. Aí a gente chega no tal objetivo, a gente vai para os indicadores, que é justamente isso, né? Dentro do objetivo, como que eu fragmento, quebro ele, fraciono ele para direcionar o meu time. E aí no processo de direcionamento a gente chega justamente no educacional, na documentação, no playbook, né? Seja o nome que a gente vai estar utilizando. Então essa é a grande sacada para você que está nesse processo de contratação, de construção de time. Faz essa conta do Thiagão que é infalível. Infalível. E aí você vai nesses 4 pilares. Eu tenho clareza do meu objetivo? Qual que é o meu objetivo? Como que eu fragmento ele? Como que eu faço essas pequenas conquistas, né, até chegar no grande objetivo final? E aí a gente vai no processo educacional, que é realmente o como que a gente conquista tudo isso. Então, excelente. Thiagão, mas eu sou empresário. Tenho lá, vamos supor, minha loja física, eu sou indústria, fabricante, eu também já tenho meu e-commerce que está bombando, já faturo ali boas centenas aí mensalmente, só que eu não tenho time, não tenho tempo, não tenho também esse processo educacional, ou melhor, de formação técnica para conseguir replicar com essas pessoas. Qual a dica aí que tu dá para essa galera que... A dica tá quase na tela aqui, ó. E com o podcast, só troca o podcast por escola de e-commerce. Galera, a gente indica isso para todos os nossos alunos, não só de consultoria, mas todos os nossos alunos. Usem a nossa escola como apostila da sua empresa. Contratei alguém para fazer anúncio, bota o cara para assistir o módulo de anúncio de alta performance, como configurar no Mercado Livre e assim vai. Pô, contratei um cara para Mercado Ads, ele já era gestor de tráfego em tal empresa, só que era Meta Ads, o Facebook Ads. Esse cara, se ele assistir o nosso treinamento de Mercado Ads, por exemplo, cara, ele vai pegar como faz o jogo rapidinho. Então, se vocês souberem usar a nossa escola para isso também, eu tenho certeza absoluta que vocês vão colocar muito dinheiro no bolso. Muito dinheiro no bolso. E, além disso, ganhar muito tempo e um time competitivo para fazer você crescer. Linkzinho na descrição, Rafa? Link na descrição, na bio, QR Code na tela, né, Vitão? O que for. Se você estiver assistindo, pode ser um corte no Instagram, vai para o link da bio. Se você está assistindo no YouTube, link na descrição. E se você está assistindo no YouTube também, o Vitão vai colocar o QR Code na tela para você vir para a nossa escola. Você vai preencher um formulário com pouquíssimas perguntas. E por que é tão importante você preencher?
Porque dessa forma a gente pega as informações da sua empresa e te coloca num treinamento específico para o seu momento, para o seu objetivo, e assim vai. É assim que a gente trabalha, né, Rafa? Show de bola, exatamente. Então essa construção interna é justamente o que a gente busca fazer com vocês. Clareza, identificar esse objetivo. Depois que a gente entende o que você quer, o que a gente pode construir junto, a gente vai para os pequenos indicadores. Como que a gente vai fazer essa conquista? E aí o processo educacional, está toda a nossa escola aí à disposição, o suporte, os consultores. Então não tem desculpa, né? Não tem como reclamar que o negócio não está dando certo, porque a gente semana passada já falamos pra caramba sobre como que a gente deve se posicionar, se relacionar para construir um negócio. Agora a gente está falando como realmente constrói isso, seja de forma estratégica, cultural e educacional com a gente. Então não tem desculpa, não tem choro. Show de bola, show de bola. Tiagão, vamos a um discurso que a gente gosta de trazer bastante, trazendo para o lado da Icom. Né? Como que a gente faz esse processo de seleção, não só da Icom, né? Pensando no e-commerce como modelo de negócio, acho que vai conseguir atender e preencher um espaço maior. Qual que para você é a dica matadora que você dá hoje para o empresário de identificar um perfil? Esse cara é realmente aquilo que eu quero, esse cara eu não quero. O que você olha? Dá essa dica para a galera que está nos ouvindo e assistindo aí, o que para você é o check, né? De vou contratar ou não vou. Processo seletivo. Isso daí é de praxe, provavelmente a galera já ouviu, mas demora para contratar e seja rápido para demitir. Eu acho que essa é uma dica assim, bem falada, mas ela é muito falada porque ela é verdadeira, né? E aí, beleza, o que é o demorar para contratar, né? No nosso processo seletivo, não só na Icom, mas no e-commerce também, dependendo do cargo, ele passa por 3 ou 4 reuniões e bate-papos para daí chegar em mim, e em mim é o pede para sair. Essa é a verdade. Enquanto a gente vê a empresa inteira, a Luíse na Icom, a Lígia no e-commerce, vendendo a empresa para a pessoa, mostrando lá o que precisa ser feito, enfim. Comigo é muito o pede para sair, assim, é botar pressão na pessoa e entender se ela realmente aceita o desafio de estar com a gente. Só que desde o início, desde a primeira entrevista, o discurso tem que estar muito alinhado. Então também não adianta a Luíse falar uma coisa e a hora que chegar em mim, o discurso é totalmente desalinhado. Então, o pede para sair tem que ser desde o início, mas mais leve. Ele vai ganhando pressão, vai ganhando força conforme vai chegando mais próximo da minha reunião, da minha entrevista. Porque não adianta a gente mostrar para a pessoa uma coisa que não é a realidade, né? Que nem um exemplo nas nossas empresas. O cara vai ter pressão, o cara vai ter que se desenvolver, o cara vai ter que estudar, o cara vai ter que trabalhar fora de hora. Não é algo que vai ser só gostosinho, né? Porque com grandes oportunidades vem grandes responsabilidades. E eu falo a todo momento, não só na Icom, mas em todas as empresas que a gente tem no grupo, é uma grande oportunidade estar próximo de nós. Porque nós somos empresas que crescem e quer ver as pessoas que estão lá dentro crescer também. Não é em qualquer lugar que você encontra isso. Muito pelo contrário, a gente vê muito empresário reclamando que tem dificuldade, isso e aquilo e tal. Então a pessoa está entrando para uma empresa que cresce e dá oportunidade de crescimento. Eu tenho que vender caro essa vaga. Não é simples. Eu tenho que vender caro essa vaga. A pessoa tem que estar aqui a fim de fazer a parada acontecer. E, consequentemente, essa pessoa que eu estou contratando, ela vai atingir diretamente a realização dos meus sonhos. Porque se eu não fizer a minha empresa crescer, hoje em dia, afeta na vida de várias pessoas, não só na minha pessoalmente, mas de muitos familiares, de funcionários, e assim vai. Então, o empresário entender a importância da pessoa que está entrando é muito, muito, muito importante e crucial para fazer uma primeira contratação. E aí é deixar muito claro as regras do jogo.
tanto o lado bom quanto o lado ruim. Para depois a pessoa, se for demitida ou crescer, ela não ter, se for demitida, como reclamar. Mas se ela para ela crescer, ela sabe muito bem qual que é o caminho. E a gente deixa isso muito claro, né? Que não é só conhecimento técnico. É também caráter, é também lealdade, que é uma palavra que eu gosto muito de usar e que é o nosso principal princípio. Que a gente não quer gente desleal dentro da empresa, a gente quer pessoas leais à empresa, porque, consequentemente, a empresa ela vai ser leal a ela. Então, quando for fazer o processo seletivo, deixar muito claro quais são as competências técnicas que você espera, mas quais são também os princípios e valores que você espera daquela pessoa no dia a dia. Quais são as regras da empresa. Que a partir do momento que tem essa clareza, se ela passar por todas as etapas, a chance de dar certo é muito grande. E o meu pede para sair não é que eu vou botar a pessoa numa situação ruim para que ela não entre. Mas o pede para sair é quando a gente fala a realidade nua e crua, que ela vai... A minha narrativa é a seguinte, né? Se você espera trabalhar das 8 às 18, aqui não é o seu lugar. Se você espera zona de conforto, aqui não é o seu lugar. E se você espera não ser pressionado, aqui não é o seu lugar também. Show. A clareza, então, eu acho que ela está nesse alinhamento expectativa antes de tudo. Sim. E aí vai a grande dica também, né? Não fantasia a sua empresa, né? Exato. Não falem que a empresa de vocês é a Disney, que aqui tem os melhores benefícios, os melhores momentos, a melhor cadeira, né? O melhor computador, todas as novas tecnologias do mercado, se não tiver. Então, acho que o grande ponto é esse. Não fantasiem, né, o cenário da empresa de vocês, sejam sinceros, transparentes. E esse é um ponto que a gente bate muito nessa tecla, né? Quando a turma vem passar no processo seletivo comigo, já deixo bem claro, não quero que você entre na empresa. Aí todo mundo se assusta, né? Faz aquela cara de, como assim? Por que eu tô aqui então, né? Esse discurso de eu não quero que vocês entrem na empresa é justamente para eu deixar muito claro para todo mundo que está vindo conversar comigo que aqui não vai ser fácil. Que aqui a gente cobra, e depois eu sempre volto essa fala, né? Que a gente cobra pra caramba, que a gente busca sempre os melhores resultados, dando suporte, mas não significa que esse suporte é sentar do ladinho e fazer carinho, né? É sentar do lado e meter pressão até as coisas fluírem e acontecerem, né? E até é bom dizer que assim, e não é pressão por pressão, não é tipo, toma aqui e se vira. A gente dá todo o apoio, real mesmo, a gente paga curso se for necessário, orienta se for necessário, só que é até certo ponto, porque chega um momento que a gente depende da pessoa para que ela evolua. Não dá para entregar tudo sempre mastigadinho. Tem hora que dá, tem hora que não dá, mas quando não dá, a gente quer que a pessoa tenha proatividade, a gente quer que a pessoa corra atrás. E por que isso? Porque precisa sobrar tempo para mim, para o Rafa, para os líderes, pensar no próximo passo. Porque se a pessoa dá esse tempo, se ela assume a responsabilidade da vaga dela, e ela dá tempo para as outras pessoas também cumprirem as responsabilidades dela da forma que deve, não tem como dar errado. As coisas vão acontecer na empresa. E a gente gosta de deixar isso muito claro, porque se a pessoa chega com a casquinha fina, ela vai ter que ficar com a casca grossa. Porque, galera, não tem chororô. Só vai pro próximo nível quem é casca grossa. Se você aí é vitimista, que sempre a culpa é do... Eu sei que ninguém vai falar assim, não, eu sou vitimista mesmo e pronto. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai admitir que é vitimista. Mas qual que é a característica do vitimista? Quando você é cobrado de alguma coisa, sempre empurra para outra pessoa o problema. Do tipo assim, você fez isso? Não. Mas você não pediu para a pessoa? Eu pedi e ela não respondeu. Eu não aceito essa coisa. Se ela não respondeu, o quê? Quantas mensagens você mandou? Você ligou? Quantas vezes você ligou? Então, e se você ligou 10 vezes e mandou mensagem 10 vezes, o porquê você não me procurou falando que isso estava acontecendo? Eu estou perguntando para você.
Então, a partir do momento que eu tive que ir lá e perguntar, já é um problema e não tá feito. Show. Então, se a pessoa é uma vítima do tipo, ou se não fica sentando em cima do problema, pô, é uma coisa que vai tomar porrada. Não adianta, porque a gente já deixa muito claro no começo que a gente quer gente que desenrole. Porque se isso acontecer, é bom pra todo mundo, velho. Com grandes oportunidades vem grandes responsabilidades. Não tem segredo, velho. Se você quer uma grande oportunidade, entenda que você vai ter que assumir uma grande responsabilidade. Se você quer ganhar muito, você vai ter que trabalhar e estudar muito. Se você quer ter uma vida diferenciada, você tem que ser diferenciado. Não tem como, velho. Tipo, esquece a vida. Se você tem assim, ó, um pingo de esperança que essa vida existe, já pode terminar com esse pingo, seca ele logo e vai pra realidade, que a realidade é essa. Tem que, o que eu quero, 10% da população tem. Vai ter que trabalhar como 10% da população. Se fizer o que 90% faz, ficar ali jogando tigrinho, eu vou ficar rico com aposta esportiva, vou final de semana eu não trabalho. Eu vejo muito. Chegou sexta-feira, eu desligo o telefone, foda-se. Existe esse momento da vida? Existe. Só que é um momento que você vai ter um crescimento mais flatzinho ali, mais tranquilo. Pode trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18. Não tem problema nenhum. Nenhum. E eu não estou falando que isso é errado. Só que se você tem um objetivo de crescer rápido e de crescer muito, esquece. De segunda a sexta, das 8 às 18, não dá tempo. E tá muito fácil hoje pra gente se destacar, né? Porque a média tá muito baixa. Muito. A régua tá baixíssima. Baixíssima. Então, a grande verdade é essa, né? A pessoa que fizer o mínimo acima da média já vai ser destaque. Só que a gente não tá falando só de ser destaque. A gente quer pessoas que cresçam, que sejam cases. Então, é o discurso do Thiago. Tem que se esforçar e fugir do tigrinho, do joguinho, que isso... Pra galera que é empresário também, que quer algo diferente, né? Não é que você vai ter que parar de fazer tudo e só trabalhar, estudar e viver bitolado nisso. Não. Mas a conta é muito simples. Eu tenho 100% do meu tempo. E eu divido esse tempo em atividades. E essas atividades, elas podem te levar para frente, te levar para trás ou te deixar estagnado. Ponto. Que nem um exemplo. O que te leva para trás? Andar em ambientes ruins, que são com pessoas que não chegaram ou nem vão chegar no onde você está. Beber e usar coisas ilícitas e tal. Isso, velho, leva para trás. Comer demais. Tudo isso leva para trás. É um fato. Não que um dia eu não vou chapar ou no dia eu vou comer demais. Mas, de novo, tem esse momento. Tem um momento que você não sai do lugar. Que é o quê? Pô, eu vou naquele... Estudo um pouquinho, mas também assisto e jogo o tempo fora. Tal. E daí você fica querendo vai, não vai. E tem o que vai te levar muito pra frente. Que é o quê? Exercício físico, se alimentar bem, estudar, trabalhar. Ponto. Então a gente tem 3 atividades na nossa vida que podem te levar pra trás, te deixar estagnado e te levar pra frente. Show. E a gente tem 100% do nosso tempo no dia para fazer essas atividades, que é o tempo que eu tô acordado, sei lá. 16 horas, vou pôr ainda que dorme 8 horas, hein? Já dorme bem, 8 horas. 16 horas, beleza, 16 horas é o meu 100%. É muito simples. Se eu estiver fazendo atividades em 60% do meu dia que me levam para frente, sobra 40% me deixando estagnado ou me levando para trás. Dentro desses 40%, o que eu faço que me deixa estagnado e o que eu me faço que me leva para trás? Vamos supor que 10% é o que me leva para trás e 30% é o que me leva estagnado. Então, 90% do meu dia, 60% é andar para frente, 30% estagnado, 10% para trás. Eu vou crescer. Se eu faço 60% do meu dia andar para trás,
30% estagnado e 10% andar para frente, eu vou andar para trás. Porque 60% eu tô focado em atividades que me levam para trás. Se eu fizer 90% do meu tempo, coisas que vão me levar para frente, 8% que me deixam estagnado e 2% que me leva para trás, eu vou ir para frente com muita velocidade. Então, a dica que eu dou é lista. O que você faz durante o seu dia, durante a sua semana, durante o seu mês? Não é que você tem que ficar bitolado, é que você tem que alinhar a expectativa. Show. Da forma que você divide as atividades no seu dia. Eu acho que a gente vai quebrar agora um paradigma, né? Não existe equilíbrio. Seguindo essa lógica, se fosse 33, 33, 33, a gente vai ficar estagnado para trás. Para trás, exatamente. Porque o estagnado e para trás dá 66. Boa. Ferrou. Ó, eu vou trazer um lado já que vai da música, que é equalizar. Então, a gente, em alguns momentos, a gente vai relaxar, vai descansar, vai dar aquela neutralizada. É normal. Só que a gente tem que pegar dos 7 dias da semana ali, vamos botar 5, 6 dias, equalizar a potência máxima. E se você for esperto, tô viajando aqui no que eu não falei. E se você for esperto, o tempo de descanso é o que te leva pra frente, velho. Exato. É isso. Porque assim, ó, não adianta ser 100% só estudando e trabalhando, porque vai chegar uma hora que o corpo ele precisa de descanso. E aí você perde performance. Porque você tá trabalhando, estudando, mas você tá tão... Obesidade mental, né? tipo, velho, não adianta. Então, é você saber onde você desequilibra, como jogar o jogo para você atingir o máximo de performance. Às vezes, trabalhar e estudar, tem gente que precisa de 50, o resto é descansar. E, mano, se ele consegue ir bem dessa forma, só que não adianta se iludir. Excelente. Tiagão, na semana passada... Fiz uma última pergunta reflexiva. Esse também vai ter fez pensar. Esse também a gente vai ter uma pergunta reflexiva. Mas antes, né, quero falar que esse podcast foi muito rico. Eu acho que tanto pro lado gestual, mas de gestão, né, como empresário, como construção de time e como vida, como a gente pode seguir também a vida, acho que eu vou destacar isso, clareza nos objetivos. E a gente ser pontual em como seguir eles, né? Então isso é perfeito. Mas, Tiagão, supondo que a gente estivesse aí numa entrevista de emprego, e aí recentemente, né, um parênteses, a gente estava no evento da G4 e eu vi uma grande frase e eu falei, vou usar ela no processo seletivo. Então vou jogar ela para você agora, né? O que as pessoas, e o que eu, Icon, né, vamos supor que eu estou te contratando para Icon agora, vou descobrir daqui a 6 meses que hoje eu não sei, que hoje as pessoas não sabem. Nossa... Essa é perigosa. Opa! Essa é perigosa, velho. Se eu estivesse me contratando... Mano, é foda isso, velho. Ó, enquanto ele pensa... Que eu sou... Não, porque assim, ó, o que a gente às vezes tenta não mostrar, né? Mas eu me considero procrastinador. Por mais que eu consiga, tipo, equilibrar bem, os meus resultados mostram, mas assim, eu sou procrastinador em algumas coisas que eu tenho muito desconforto em fazer. Por exemplo, estudar inglês. Mano, eu tô procrastinando, sei lá quanto tempo. Estudar inglês, que não é um exemplo. Eu treino muito, mas eu tenho um sério problema com a alimentação. Então, eu estou procrastinando, ter uma sequência de alimentação muito melhor do que a que eu tenho hoje para chegar no peso que eu quero, porque eu não tô no peso que eu quero ainda. Tipo, já melhorei muito, quem conhece meu passado. Mas, eu falta ainda alguns quilinhos ali para me chegar. E aí, por que eu não chego nesses objetivos máximos, né? Porque eu acredito que eu seja procrastinador. Então, é uma coisa que talvez você descobriria com essa relação de 6 meses, assim, algumas coisas que você iria me pedir. E eu ia meio que enrolar para entregar. Entendido, perfeito. Então, ó, galera, você que aprendeu pra caramba aqui nesse podcast, daqui a pouco conhece aí um empresário, dono de uma escola de inglês, alguém? Ajuda o Thiagão. A gente já até conectou, já, tá vendo? Hashtag Thiagão inglês aí. Thiagão não, eu também me coloco nessa situação. Eu sou um bom procrastinador no estudo do inglês, sinto que faz falta.
Então, galera, aí, vamos todo mundo se ajudar e tirar essa procrastinação de lado. Ponto muito importante, eu acho, dessa nossa conversa, né? Também a transparência da liderança com todos. Eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente busca se aproximar do time. Não adianta a gente exigir o inglês de todo mundo se a gente mal sabe dar um bom dia, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. A transparência de mostrar as nossas limitações, os nossos desafios. A gente acaba tendo essa empatia do time, essa transparência, e as coisas começam a fluir da melhor forma. Então, galera, você que nos acompanhou, né, ouvindo ou assistindo, curtiu esse podcast, eu tenho certeza, coloque aí que o bigode do Rafa permanece no podcast. Continua. O Rafa, né? É um bom perguntador? Acho que sim. Será? Vamos colocar um sim ou não aí. Só sim, na verdade, né? Não precisa da opção. Galera, então não esqueçam, se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, ativa o sininho, ativa as notificações. No podcast também acompanha a gente, segue a gente, sinaliza ali que gostou. A gente está com essa missão aí de 2025, a gente está aí no top 5, né? Top 5 podcast de negócios, e a gente conta com vocês. E é um acordo nosso e de vocês agora. Porque, na real, não existe almoço grátis. Boa. O conteúdo aqui, ele não tem custo financeiro para você. A gente vai continuar assim nesse podcast. E um outro ponto também. A gente se compromete em trazer sempre conteúdo de alto nível. E conteúdo até que você pode escolher aqui nos comentários. Então, a gente está fazendo uma entrega de altíssimo valor. Um desafio, Thiagão. Um desafio. Ano que vem, a gente vai bater top 5 no podcast de negócios. E aí eu faço um desafio para nós. Nós e a nossa audiência. Céu. Vamos pensar isso aí direito. Não, aqui esse episódio de top 5 vai ser com alguém, um entrevistado em inglês. E a gente vai estar falando em inglês. Véio. Vamos. Puta merda, fodeu. Ao vivo e a cores aí, ó. Desafio. A gente vai estar no... Então, corta essa parte. Inglês já, velho. Então é isso. O Vitão milionário. Qualquer coisa o Vitão faz o podcast no meu lugar. Vocês vão nos ajudar a chegar no top 5 aí, podcast de negócios, com alguém, um entrevistado, né? Em inglês. Então, ó, compartilha, curte e comenta. É isso que você precisa fazer. Mais nada. Compartilha, principalmente, é algo muito bom, porque mais pessoas vão ver e mais pessoas vão saber que a gente está gerando conteúdo de alto valor. Curte também para o YouTube entender que você viu que o podcast, que esse conteúdo fez bem para você. E comentar é legal porque, o que você achou do podcast? Qual é o assunto que você gostaria? Você nos ajuda a trazer um conteúdo que vai te ajudar. Eu acho que esse é o jogo. Perfeito. Se você ficou interessado também, né, sobre a consultoria, sobre a escola, sobre a Icom, tá aqui nos comentários, tá QR Code na tela, vai lá no nosso Instagram também que vai estar com um linkzinho na bio. E é isso, para nos acompanhar, Icom Escola no Instagram. A gente também tá com o Instagram só para o podcast, para cortes, para ali a gente ter uma conversa mais íntima, de bastidores, né, que é icom.podcast. Quem quiser falar do meu bigode é o Rafa Prats também no Instagram. E para falar com você, Thiagão, como Thiago Franco, só TH, bonitinho ali, com o mando figurino. Show de bola então. Thiagão, e aí? Desafio topado? Inglês top 5? Não, tem que ser. Tem que ser. Né, Vitão? Como é que tem que ser o cumprimento, Vitão? Assim não vale, né? Tem que ser o fechadão. Tem que ser o fechadão. Não mole, não mole. Para com mão mole, velho. Galera, olha só, destruiu o negócio. Então vamos lá, vai. Aê! Boa, vai. Inglês, então, no top 5 ano que vem. O que eu fui falar? Bora, senão a gente bota dinheiro na mesa aí, eu tiro o dinheiro do Thiagão. Galera, Fechado. Até semana que vem, então. Uma excelente semana. Valeu, turma. Falou! Tamo junto.